Graça e paz, amados. É sempre uma alegria estar de volta e como o pastor Jonathan destacou, hoje é o primeiro culto de oração do ano 2025. E nós precisamos ter esse compromisso com o nosso Deus. Compromisso de fidelidade à sua casa, compromisso de fidelidade como testemunho das nossas vidas. Não tem coisa melhor do que saber que Deus continua cuidando de nós. Sabe, irmãos, hoje, por ser os primeiros culto de oração do ano 2025, alguns devem estar estranhando, mas no dia 1º nós não tivemos o nosso culto, e hoje estamos retornando à casa do Pai, depois de um ano de vitórias. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e comecei a pensar, dos dias que nos vieram, ou sobrevieram, anos passados, de 3 anos, 4 anos para cá. Você já percebeu que você é um vencedor, que você sobreviveu, diante da pandemia que tomou conta de todo mundo e ninguém poupou, e não poupou ninguém, desde o pobre, o rico, o grande, o pequeno, o instruído, o iletrado, e você sobreviveu, talvez você conheça 1, 2, 3 pessoas, que já não estão mais aqui entre nós, que faleceram de Covid, mas você venceu. Isso é motivo de sobra, para dizer a Deus, muito obrigado pelo cuidado dEle, que se revela. Eu costumo dizer que Deus nem disfarça, Ele mostra que Ele faz porque Ele é Deus e Ele quer ser glorificado em nossas vidas. E aí veio ao meu coração um texto e uma das experiências mais gloriosas, posso dizer sem sombra de dúvida, da experiência do povo de Israel, quando ali esteve no Egito e diante da promessa de Deus de que eles arredariam uma terra que mana leite e mel. E todo o texto ele trabalha dentro dessa condição e dentro dessa realidade. Mas quando veio ao meu coração esse título, uma visível diferença, é entender que, como a palavra diz, que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que assim como a galinha guarda os seus pintinhos e debaixo das suas asas os acolhe, é assim que o Senhor faz com cada um de nós. É assim que o Senhor tem feito com aqueles que estão enfermos, porque têm sido encorajados, motivados e cada vez mais desafiados a continuar confiando no Deus do impossível. E é tão bom a gente poder, domingo pela manhã, à noite, o pastor Farley convidou a Aurélia para estar aqui à frente. A Aurélia é milagre do Senhor, e nós cremos que assim como Deus tem feito milagres à nossa volta, haverá de fazer milagre na vida daqueles e daquelas que também estão na nossa lista de oração. Mas eu queria fazer um convite a você. Talvez você esteja condicionado a todos os textos que vamos ler, está sendo projetado, mas se você trouxe uma Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa, vá buscar a sua Bíblia, aprenda a manuseá-la. Abra lá no livro de Êxodo, porque a gente vai precisar destacar alguns versos, nos quais a gente vai dar o reforço, vai dar a conotação para aquilo que vamos destacar, como sendo verdades da palavra de Deus. E o texto que vamos iniciar se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 8, nos versos 20 e 24, e eu quero convidar você a entender e a experimentar dessa diferença com a qual nós somos tratados diante do nosso Deus. Da maneira como Ele nos trata, como filhos amados, e essa experiência o povo de Israel percebeu, experimentou de maneira tão prática, tão perceptiva, ali prestes a ser liberto da mão dominadora do grande faraó. Êxodo capítulo 8, versos 20 a 24, e a palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés, antes de continuar a leitura, esse fato se deu entre as 10 pragas que assolou o Egito, no momento que antecedeu a libertação dos judeus, dos israelitas ali do Egito. Fazendo uma pergunta de Enem, pastor Wembley, você não vale não, nem adianta soprar no ouvido da Rafa não. Você lembra sequencialmente as 10 pragas que assolaram o Egito, no momento que antecedeu a saída do povo? E é lindo quando Deus chama Moisés, lá no capítulo 3, capítulo 4, diz: olha, você vai falar com Faraó, mas já saiba de antemão que Faraó não vai lhe ouvir. E quem sabe Moisés disse: se ele não vai me ouvir, por que eu vou lá? Qual o propósito? Vou perder meu tempo. E o Senhor diz: olha, ele não vai lhe ouvir. E através da cabeça dura de Faraó, ele saberá que só existe um Deus.
porque no Egito existiam milhares de divindades, eram adoradas, eram reverenciadas. Vocês terem uma ideia, Deus começa a frustrar exatamente os deuses do Egito. E já vou dar uma dica. Qual foi a primeira praga que assolou sobre o Egito? Essa é fácil. Você que está em casa, quem sabe já saiba. Qual foi a primeira praga? Tem alguém perguntando ali, consultando aos universitários. Qual foi a primeira praga? Hein? Isso, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. O rio Nilo era uma divindade no Egito. Porque toda vez que o rio Nilo enchia, e quando ele vazava, deixava tipo um sargaço, e aquilo servia como fertilizante. Logo era um Deus que nos abençoava, que nos fazia prósperos e produzir mais frutos da nossa colheita. Então aquele sargaço que ficava quando ele vazava, servia como fertilizante, ali eles entendiam, e é exatamente a esse Deus que Deus frustra. É exatamente esse Deus que Deus começa a aniquilar, e mostrando àquele povo que só existia um Deus verdadeiro. Primeira praga, a praga do Nilo que se transformou em sangue. A segunda praga, começa com R, das rãs. A terceira praga, dos piolhos. E a quarta praga aqui está, praga das moscas. E o texto que vamos ler fala exatamente dessa experiência, quando Moisés vai até Faraó, pedir para que Faraó pudesse libertar o seu povo, o povo de Deus. E mais uma vez aquela tentativa, aquela abordagem que Moisés faz a Faraó, é frustrada porque Faraó mais uma vez diz não. Mas vamos ao texto. Conhecendo o contexto em que o fato se deu, vamos fazer a leitura do texto. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apressa-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas de seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada por estes enxames de moscas. Veja a maneira como Deus nos trata de maneira diferenciada. Aquelas moscas causaram um grande pânico ali no Egito, mas a cidade de Gósen foi protegida. A cidade onde habitavam os hebreus, ali o Senhor colocou a sua mão, porque na verdade Deus queria mostrar para Faraó que só existia um Deus, o Deus dos hebreus. E é tão bom quando a gente pode perceber claramente o agir de Deus, a maneira como Deus nos distingue das demais nações, daqueles que não temem ao Senhor. E muitas vezes alguém, quem sabe à sua volta, diz: olha, eu não sei como você está passando por situação dessa e continua glorificando a Deus. Eu no seu lugar já... Lembra da experiência da mulher de Jó? Você é louco? Você na condição dessa, eu na sua condição, já tinha profanado, amaldiçoado esse Deus, e Jó disse: você é louca, porque o mundo não conhece o Deus em que nós cremos, o mundo não conhece a certeza que temos que um Deus que trabalha em prol daqueles que esperam, daqueles que nele esperam, como diz o profeta Isaías. Tem coisa melhor do que descansar na certeza que Ele está agindo. E essas pragas, todas elas, e a gente vai perceber, só alcançaram a terra do Egito, e a cidade de Gósen ficou protegida, porque ali onde os hebreus moravam, era ali onde estava o povo de Deus. O texto que li, verso 23, diz assim: farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará estes sinais. Esse sinal. Primeira verdade que eu posso entender dentro desse propósito de Deus,
é o propósito da distinção. É o propósito da distinção. Que Deus nos trata de maneira diferenciada. Que Deus nos trata de maneira diferenciada. E isso é privilégio de sobra para nós, povo de Deus. Aqueles que um dia encontraram a Jesus, puderam entregar sua vida, o controle de suas vidas na mão do Senhor. E não tem coisa melhor do que descansar na certeza que Ele está cuidando de nós, como acabamos de cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Faraó e os egípcios precisavam reconhecer que só existia um único Deus, e esse era o Deus dos hebreus. Apesar de milhares de divindades que existiam no Egito, mas Faraó precisava entender que Deus verdadeiro só existia um, que era o Deus dos hebreus. E através das pragas, todos esses deuses foram aniquilados, menosprezados, diminuídos, e o nome do Senhor foi glorificado em tudo aquilo que Ele permitiu. Mais lindo, quando disse anteriormente, a terra de Gósen, onde moravam os hebreus, não foi atingida. E é enquanto exatamente essa experiência, logo no início, quando se dá o processo de Deus para a libertação do seu povo, lá no capítulo 7, os versos 4 e 5, creio que você está com a sua Bíblia aberta, diz assim a palavra do Senhor: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles o filho de Israel. Que coisa linda! Ver um Deus que nos distingue do meio desse mundo. Ver um Deus que nos separa, que nos trata de maneira diferenciada. Claro que a mesma enfermidade que alcança o homem sem Deus é a mesma enfermidade que alcança aquele que tem o temor do Senhor. Quem diz isso é Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz: olha, a chuva cai sobre a casa do justo e do injusto, o sol sobre a casa dos bons e dos maus. Não vai ser isso que vai nos distinguir, mas é a maneira como reagimos a todas essas dificuldades que batem à nossa porta, crendo que a última resposta vem do nosso Deus, crendo que Ele está no controle e continua no controle das nossas vidas. Se a primeira lição Faraó precisava entender e aprender de quem era Deus, quem era o Deus verdadeiro, por outro lado, Moisés precisava ter plena consciência do poder de Deus, afinal ele teria que transmitir essa mesma confiança ao povo. Eu louvo a Deus, irmãos, quando muitas vezes nós somos alcançados por dificuldades, porque o nosso testemunho tem mais poder de convencimento. Eu já disse aos irmãos que eu tenho muita dificuldade em trabalhar com alguém que chega: olha, pastor, eu estou com meu filho nas drogas, meu marido, minha esposa, e eu não posso dizer a essa pessoa: eu sei que você está passando. Eu não sei. Mas muitas vezes, quando Deus nos permite enfrentar situações como essa, eu declaro: eu sei. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e no final se levantará. Experiências que Deus tem feito conosco servem unicamente para testemunhar da sua fidelidade. Nós não conhecemos Deus de maneira teórica, nós conhecemos Deus de maneira prática, vivencial, um Deus que caminha lado a lado conosco. E durante todo esse tempo, Ele tem cuidado de nós e nos trouxe a 2025. Tem coisa melhor do que continuar confiando que o nosso Deus haverá de fazer mais maravilhas no nosso meio. Além de Faraó, além de Moisés, os hebreus precisavam testemunhar a seus filhos do tratamento diferenciado de Deus para com eles. E aquele era um povo que guardava memoriais. Lá no início do livro de Josué, quando o povo precisa atravessar o rio Jordão, e muitas vezes a gente imagina que só o Mar Vermelho que se abriu, no finalzinho da caminhada, já prestes a entrar em Canaã, o rio Jordão também se abre, e o povo passa pé enxuto. E antes daquele povo atravessar o rio Jordão, o Senhor diz a Josué: Moisés já era morto, olha, separa um homem de cada tribo, e recolhe uma pedra lá do meio do leito do rio, e constrói um memorial do outro lado. No futuro, os seus filhos perguntarão: o que significa esse amontoado de pedras? E você vai poder testemunhar: o Senhor nos deu a oportunidade de atravessar esse rio a pé enxuto, e nos deu como herança a terra que nos prometeu. É assim que o mundo precisa conhecer de Jesus, através daquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida.
da experiência que eu tenho vivido, não pode ficar guardada para mim, resumida a mim mesmo, mas preciso testemunhar da fidelidade de Deus, porque vai servir como alimento, como encorajamento e como motivação para aqueles que estão à nossa volta. Tanto Faraó, quanto Moisés, quanto o povo, precisava aprender a confiar no Senhor. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 7, o Senhor pergunta algo a Moisés e a nós: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Qual é a nação que tem um Deus como o nosso Deus, que nos ouve, que vem em nosso socorro toda vez que nós o invocamos? Só nós, irmãos. Nós somos distinguidos diante do povo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E não tem coisa melhor do que a gente experimentar dessa certeza. Se você está com a sua Bíblia aberta, anda lá no capítulo 9. E a gente vai identificar as provas da distinção. A prova com que Deus nos distingue das demais nações. Está com a Bíblia aberta em casa? Eu não vou ler o texto, vou apenas citar o fato. Tá bom? E você vai confirmar na leitura da sua Bíblia. Veja primeiro, a quinta praga, a praga das pestes nos animais, dos animais começaram a morrer. Veja o capítulo 9, verso 4. Vou dar um tempo para que você possa ler. Êxodo capítulo 9, verso 4. Quais os animais que foram atingidos? Os animais dos egípcios. O povo hebreu, os animais dos hebreus não foram atingidos pelas pragas da morte dos animais. Vamos à sexta praga, a praga das úlceras, capítulo 9, verso 11, bem pertinho. Veja a condição em que o povo se encontrava ali. Quem foi que foi atingido? Só a terra do Egito, a terra de Gósen. É tão bom ver você lendo a palavra, sabia? O povo de Deus com a cabeça baixa, lendo a palavra, seja ela impressa, seja ela no celular, mas tendo a oportunidade de extrair da palavra de Deus lições preciosas, que vão servir como fortalecimento da nossa fé. Quem sabe você também está em casa de posse de uma Bíblia, e também vai poder abrir. O capítulo 9, verso 11, mostra exatamente essa distinção com que Deus tratou aquele povo, o povo hebreu. A praga da chuva de pedras, capítulo 9, versos 25 e 26. Veja onde a chuva de pedras caiu. A cidade de Gósen foi protegida, porque ali habitavam os hebreus, aqueles que temiam a Deus. E é tão bom ver que isso não é coincidência. Que coincidência? Não, isso é providência. E desde o início, eu destaquei que Deus faz e nem disfarça, foi Ele quem fez. Mas continuando, a praga dos gafanhotos, capítulo 10, versos 14 e 15. Veja, aqui quais foram as plantações que foram destruídas pela praga dos gafanhotos? A plantação dos egípcios. Na cidade de Gósen, os gafanhotos não chegaram. As trevas sobre a terra, capítulo 10, versos 22 e 23. Onde ficou escuro? Ali no Egito eles não pagaram a conta de energia. Lá em Gósen a conta estava paga. Lá no Egito a energia foi desligada. A ordem veio do céu. Mas na terra de Gósen existia claridade. Isso não é coincidência, irmãos. Isso é a mão de Deus cuidando de nós. E por último, a morte dos primogênitos. Capítulo 11, versos 6 e 7. E veja quais foram aqueles que foram mortos. Os primogênitos de quem que foram mortos? Dos egípcios. Somente dos egípcios. E é tão bom a gente ver um Deus que age, um Deus que trabalha, um Deus que faz grande diferença no seu agir. E é tão bom a gente poder contemplar as maravilhas desse Deus a cada dia à nossa volta e saber que Ele continua agindo, Ele continua fazendo maravilhas no nosso meio. Você pode passar, por favor? Que aqui o meu, pronto. Malaquias capítulo 3, verso 18, que vai corroborar com tudo isso que eu acabei de declarar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor, porque é um Deus que nos permite experimentar dessa distinção, um Deus que tem cuidado de nós e que tem nos feito experimentar desse tratamento diferenciado, um Deus que está cuidando de cada um de nós, e não tem coisa melhor do que experimentar dessa certeza. Mas chega uma segunda verdade, pode passar que eu perdi um pouco aqui. Verso 23, chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Talvez o texto não fique muito bem claro daquilo que foi a proposta de Faraó. Vamos ver na linguagem, na nova tradução transformadora, nova versão transformadora, ficou assim: o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Não vão para muito longe não, vocês não precisam ir para muito longe não, fiquem aqui. Vocês vão oferecer sacrifício, é isso que vocês querem? Vocês vão oferecer sacrifício a Deus, mas não precisam ir para muito longe não, fiquem aqui. E aqui a gente consegue perceber claramente, irmãos, o perigo de quê? Da concessão. É o perigo da concessão. A gente cede para Satanás, e daqui a pouco estamos tão envolvidos com aquilo que era apenas algo tão simples, e que tínhamos a oportunidade de dizer não, não. Mas a cada dia que eu fui cedendo, me fui tornando refém do meu pecado, daquilo que era o desejo de Satanás. Lembra do capítulo 3 de Gênesis? Quando Deus diz: olha, vocês podem comer de todas as frutas, todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. E a mulher começa a dialogar com a serpente: é verdade que vocês estão proibidos de comer de tudo? Não, Deus disse a gente que a gente não comesse apenas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. Ah, vocês sabem por que Deus disse isso? Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão se tornar iguais a Deus. Como Satanás é sutil na maneira como ele tem de trabalhar e mudar os projetos e planos de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado para que não comecemos a fazer concessões. Só hoje. Quem acompanha os alcoólicos anônimos sabem que um dos lemas é: não dê o primeiro gole. Não dê o primeiro gole. Vai se tornar refém daquilo que é a armadilha de Satanás. Porque logo, o primeiro gole, o único gole, está ali o nosso irmão Túlio, que muito me ensinou a respeito dessa experiência. O primeiro gole não vai se conter e vai ser um atrativo para as próximas investidas de Satanás sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Você pode passar? Ao propor o acordo, Faraó permaneceria com o povo submisso ao seu comando. Veja aqui algo conveniente para Faraó. Olha, essa mão de obra barata eu não vou perder. Então vou tentar de alguma maneira convencê-los a adorar esse Deus, já que vocês querem, mas não vão mais muito longe. Fiquem por aqui, fiquem perto, para que eu possa também experimentar desse trabalho de vocês. Ao aceitar o acordo, Moisés deixaria de obedecer a Deus e cederia ao conselho de Faraó. Não existe campo neutro, irmãos. Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço ao inimigo das nossas almas. Ouvi um testemunho de alguém, muito interessante, e ele dizia, numa relação entre marido e mulher, a esposa disse: filho, você pode varrer a casa? E o marido diz: olha, deixar de varrer a casa é motivo de divórcio? E a esposa disse: não, claro que não, então não vou varrer a casa. E o tempo passava, daqui a pouco a esposa dizia: filho, vai lavar as roupas, lavar os pratos. E ele olhava para a esposa e dizia: deixar de lavar os pratos é motivo de divórcio? A esposa disse: não, claro que não. E ele começou a relaxar as pequenas coisas. E muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Começamos de vir para a igreja, começamos de pequenas coisas. Deixar de vir para a igreja é pecado? Não, é não. Deixar de ler a Bíblia é pecado? É não. Deixar de orar? É não. E a gente começa a fazer concessões. E quando a gente menos espera, estamos envolvidos, engodados pela mentira de Satanás, levados pela astúcia de Satanás. Mas também encontro a experiência de Faraó, a percepção de Moisés, mas também diante da experiência do povo,
Ao se submeter ao acordo, o povo deixaria de herdar a terra, a promessa de Deus. Podemos perder coisas maravilhosas quando fazemos concessões com Satanás. Quando abrimos mãos daquilo que nos é caro, daquilo que é inegociável e teve o preço de cruz. E começamos a abrir mão daquilo que é caro, em benefício de atender a interesses nossos, que não exijam de nós sacrifício. E eu olho lá para o Gênesis, da experiência do chamado original de Deus para com Abraão. Se aquele povo cedesse, se Moisés cedesse, tudo isso que Deus promete a Abraão, no capítulo 12, no verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta casa. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Quantas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor, porque abrimos negociação ou negociata com Satanás? Vai hoje, domingo você já não vai, domingo escolha, de manhã ou à noite, escolha um horário. Não seja tão radical, não. Deus não quer ninguém radical, não. Mas muitas vezes quando a gente começa a estudar, quando a gente se dedica a algum objetivo, nós precisamos fazer isso com afinco, porque eu preciso determinar. Mas muitas vezes com Deus isso é radicalismo. Como Satanás é astuto e tenta nos convencer de fazer para Deus qualquer coisa. Para qualquer coisa serve. E assim como fizemos com os benefícios da distinção, também quero convidá-lo a manusear a sua Bíblia, capítulo 8 de Êxodo. Primeira sugestão de Faraó, versículo 25. Que coisa linda, estou achando lindo os irmãos com a Bíblia aberta e manuseando. Veja o versículo 25. Primeira proposta de Faraó: não precisam ir não, façam isso por aqui mesmo, bem pertinho, não saia dos meus olhos, eu quero vê-los, eu tenho saudade, eu posso ficar sem vocês não, façam isso não comigo não. Capítulo 8, verso 25, podem ir, mas não vão muito longe. Capítulo 8, verso 28, olha, não se afastem muito não, não percam essa relação comigo não, eu quero continuar vendo vocês. E como é sorrateiro, vai liberando aos poucos. Aos poucos ele vai propondo algo que parece ser mais confortável. Se antes era ficar por aqui, segundo, não vão para tão longe. E o terceiro, podem ir, capítulo 10, versos 7 a 11. Podem ir, mas deixem os homens. Só as mulheres e as crianças. Deixem os homens, afinal de contas, os homens é a mão de obra. Eu não posso ficar sem esses homens valorosos, homens fortes, corajosos, que vão servir. Como é que as mulheres iam sem os homens? Só com as crianças. Mas é exatamente a concessão de Satanás. Vai minando as nossas existências. Capítulo 10, verso 24. Podem ir, mas deixem seus bens. Vão de mão abanando. Não levem nada não. Porque isso fazia os reféns. Fazia com que aquele povo abrisse mão de herdar a terra que Deus havia prometido a eles e aos seus antepassados. Tem coisa melhor do que a gente continuar crendo num Deus que é fiel e cumprirá em nossas vidas as suas promessas. Êxodo capítulo 12, versos 31 e 32, a palavra do Senhor diz: então naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai convosco também as vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos, na verdade é uma palavra de Faraó, uma sugestão de Faraó, quando ele já não aguentou mais, depois da 10ª praga, a orientação que ele dá a Moisés e Arão. Então naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Eu não posso lutar contra esse Deus. É muito maior do que os meus deuses. Você já recebeu um pedido de oração de alguém que não é da sua igreja? Alguém que não experimenta dessa relação? Olha, lá na sua igreja, ore por mim. Olha, quando você estiver reunido lá na sua igreja, ore por mim, quem sabe um vizinho seu, um parente seu. E naquele momento, Faraó pediu oração: quando vocês se lembrarem de orar, orem por mim.
Orem por mim. Não tem coisa melhor do que eu entender que o nome do Senhor tem sido glorificado através do nosso testemunho, por não aceitarmos a negociar com a ação maligna de Satanás. Capítulo 12, verso 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E a terceira lição que eu posso extrair do texto: os benefícios da submissão, o temor a Deus, da obediência aos seus ensinos, obediência aos seus mandamentos. Não tem coisa melhor. E mais uma vez, olho em três direções, em três vertentes, tanto Faraó como Moisés, quanto o povo. Por quê? A obediência do povo a Deus revelava a Faraó a grandeza de Deus. As pessoas à sua volta vão perceber da grandeza do seu Deus, da devoção com que você serve ao seu Deus, que você não abre mão do seu testemunho, não negocia a sua fé. A verdade do Evangelho não é negociação na sua vida. Para com Moisés, a obediência do povo a Deus renovava o coração de Moisés em temer ao Senhor. Aquilo ali fortalecia o coração de Moisés. A experiência no Egito fez com que cada vez mais Moisés pudesse ter a certeza de que aquele Deus que o chamou para libertar o povo haveria de conduzi-lo até a terra prometida, ainda que ele não viesse a entrar como desejava. Mas assim como a experiência de Faraó, de Moisés, também encontro na experiência do povo. Através da obediência, o povo aprendeu a confiar em Deus. E lá no capítulo 12 de Êxodo, versículo 35, diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objeto de prata e objeto de ouro e roupas. Mas estejamos atentos, mas eles não ficaram curados. Foi uma experiência que serviu para fortalecer a fé, mas que a cada dia fraquejavam naquilo que Deus haveria de prover para eles. Ficavam com saudade do Egito, apesar de toda essa situação, mas ainda dava saudade, o desejo de voltar para o Egito. Mas aí encontro os frutos da submissão, quando foi instituída a Páscoa. E mais uma vez, está com a sua Bíblia aberta? Está com a sua Bíblia aberta? Veja o capítulo 12, verso 21. Quando Deus diz: olha, separe um novilho. Se a família for muito grande, chame outra família para estar com você. Se for muito pequena, convide outra família para dividir. E naquele momento Deus convidou aquele povo à comunhão. Eles iriam passar 40 anos peregrinando pelo deserto, e nada melhor do que começar agora. Começar a dividir o alimento e poder partilhar da mesa junto com os seus irmãos, com aqueles que haveriam de estar com eles na caminhada. No versículo 22, Deus manda eles aproveitarem o sangue e marcar os umbrais de suas portas. Prestes com que o anjo da morte, na morte dos primogênitos, iria passar. E passou de largo na casa dos hebreus. E naquele momento eles puderam ter a confiança em Deus. Porque nenhum dos filhos dos hebreus foi morto, a não ser a morte na casa de Herodes e de Faraó e de todos seus oficiais. No versículo 23, a gente consegue perceber claramente a mão de Deus protegendo aquele povo, conduzindo todo aquele processo, para que eles pudessem sair dali confiantes, de que quem estava cuidando deles não era Moisés, quem estava cuidando deles era o Senhor. E por último, no capítulo 12, versos 26 e 27, isso vai servir como testemunho para gerações futuras. Testemunho para aqueles que estão ao lado, para os seus filhos, para aqueles que virão, que Deus libertou vocês através das pragas. E todo o Egito pôde entender que não existia outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E o capítulo 12, verso 36 termina: e o Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Aquilo que parecia ser impossível, porque a mão de Faraó não queria permitir que aquele povo pudesse ser liberto. A poderosa mão do Senhor fez com que todo aquele povo pudesse ser liberto. E muito mais do que isso, contar com o favor dos egípcios. Olha, leva o que você precisar, porque se vocês permanecerem aqui do jeito que é o Deus de vocês, não vai sobrar ninguém para contar a história. Louvado seja o nome do nosso Deus.
E é tão bom saber que esse é o mesmo Deus, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, que tem cuidado de nós, que tem cuidado de cada um de nós, e que Ele nos dê um 2025 debaixo do seu cuidado, sobre a sua proteção, e cada vez mais possamos testemunhar da sua fidelidade. Você é filho de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, e não tem experiência maior do que ter essa certeza, e experimentar dessa certeza. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque podemos declarar em alto e bom som que Tu és o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, e é o nosso Deus. É tão bom, Senhor, viver na dependência do Senhor. É tão bom, Senhor, saber que o Senhor tem cuidado de nós. É tão bom saber que o Senhor tem sempre o melhor para nós. E o melhor nem sempre é aquilo que imaginamos ser o melhor. Nem sempre o melhor é aquilo que desejamos ser o melhor. Mas podemos encontrar na Tua palavra que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Muito obrigado pelo ano findo. Muito obrigado porque nos deste o privilégio de desfrutar de 2025. E assim como cuidaste de nós durante todo esse tempo de nossas vidas, temos a certeza que o Senhor cuidará de nós durante todos os dias das nossas vidas, na certeza que Tu és Deus, e além do Senhor não existe outro Deus. Que essa experiência do povo de Israel, dos hebreus, ao saírem do Egito, possam produzir em nós essa certeza de confiança, de esperança, mas acima de tudo, Senhor, de garantia, de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mais uma vez te pedimos por aqueles e aquelas que estão hoje enfrentando as mais diversas enfermidades. Pedimos pelos cuidadores, aqueles que têm passado, quem sabe, as noites em claro, renova-lhes as forças e dá-lhes a certeza de um Deus que afofa a nossa cama. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome bendito de Jesus. Amém, amém, amém.